Quem sente a presença dele aí? Bom é estarmos na presença do Senhor. É o melhor lugar para se estar. É tão real, irmãos. Dá vontade de a gente tocar, sabe? De pegar. Só que eu tenho uma boa notícia para te dar. Essa presença que reina aqui, ela volta com você para casa. É o ambiente que você vive nele. Que nós temos livre acesso em viver nesse ambiente. Glorificado seja Deus por isso. Queridos, para nós tomarmos nossos assentos, eu queria ler isto com vocês. Se encontra no livro de Jonas, capítulo 1. Você pode abrir comigo aí? Jonas, capítulo 1. Vamos ler o versículo 1 e o 2. Glória a Deus. Você que está aí na sua casa, tenho certeza que você está sentindo a presença do Senhor, porque ela não se limita a essas 4 paredes aqui. Onde houver um coração adorador, tenho certeza que ali ele está. Jonas capítulo 1, versículo 1. Quem achou, diga amém. Isso. Se você que tiver sem seu exemplar, sem sua Bíblia aí, pode acompanhar com a gente aqui. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, obrigado, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Vai para o capítulo 3 aí, talvez na mesma página. Capítulo 3. Versículo 1 também. Achou aí? Diz assim, ó. Jonas capítulo 3 agora, isso. E veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. Amém? Pode tomar seu assento, você que está em pé. Parece o mesmo versículo, mas não é. Eu queria conversar um pouco com vocês, narrando um pouco sobre a história de Jonas, que é uma história muito conhecida, e a gente compartilharmos juntos algumas lições sobre essa história. A Bíblia diz que o Senhor vai até Jonas e libera uma ordem para Jonas. Libera uma palavra para Jonas. E a ordem do Senhor é para que ele fosse a uma cidade por nome de Nínive e pregar contra aquela cidade. Porque a sua malícia, o seu pecado subiu até as narinas do Senhor. Repare, irmãos, que o Senhor dá uma ordem para Jonas. Aqui o texto não é uma pergunta. Você pode ir para Nínive? Você tem disponibilidade para ir para Nínive? Aqui é uma ordem que o Senhor dá para um profeta. E profeta sabe que precisa entregar o recado do Senhor. Após a ordem que o Senhor libera, de um versículo para o outro existe um tempo, Cássio. Nem todos os versículos em sequência são na mesma hora, às vezes tem horas, dias. No outro versículo temos uma decisão que Jonas tomou, muito conhecida. Ele simplesmente resolve não ir.
E isso nos faz pensar, o que houve, Natan, aqui, para Jonas, um profeta, Mateus, desobedecer uma ordem direta do Senhor. A ordem do Senhor foi: levanta e vai a Nínive. Ele se levanta e foge. Então ele resolve não ir. Algumas coisas nos faz pensar o porquê que ele tomou essa decisão. Isso nos deixa curioso, como que ele simplesmente não obedece, que é uma voz direta do Senhor. E alguns comentam sobre isso, irmãos, não dá para sabermos ao certo, porque nenhum de nós estávamos na cabeça de Jonas para entender o que levou ele simplesmente a desobedecer o Senhor. Não dá para saber, Cássio. Mas alguns comentam sobre o texto, e talvez você já ouviu isso, existia uma possibilidade de Jonas desobedecer porque teve medo. Medo porque as histórias dos ninivitas eram cruéis, irmãos. Não é nem tão legal citarmos aqui o que eles faziam, mas matavam a sangue frio e de forma sobrenatural. Então existia essa fama. Então alguns comentam, e talvez você já ouviu isso, que talvez Jonas não foi porque teve medo. E pode ter sido isso. Não dá para termos certeza. Mas o Dr. Dake também comenta uma outra possibilidade, eu queria compartilhar com vocês. O Dr. Dake, ele comenta, pastor Fábio, que existia uma profecia, Mateus. E essa profecia dizia que o povo de Nínive ia matar o povo de Jonas em um futuro. E Jonas, ao receber a ordem do Senhor, pensou. E ele teve a seguinte ideia: se eu for e pregar para esse povo vai se arrepender, Mateus. Se esse povo se arrepender, o Senhor não vai matar eles. Consequentemente, a profecia vai se cumprir no futuro. E eles vão matar o meu povo. Então ele teve a ideia: se eu simplesmente não ir, eles não vão ouvir. Se eles não ouvirem, eles não vão se arrepender. E talvez o Senhor vai matar eles. E eu salvo o meu povo. Não dá para saber qual é o certo, mas se foi isso, ele tem a brilhante ideia de não ir. E aí ele tem outra ideia: além de eu não ir, eu preciso fugir daqui. Fugir porque o Senhor vai voltar aqui para saber por que eu ainda não saí daqui. E se eu estiver aqui, o Senhor vai me ver aqui. Eu acho que Jonas nesse dia estava um pouco desequilibrado, irmão. Porque ele foge do Senhor achando que dá para fugir. Mostrando aqui, se for esse o motivo dele não ter ido, e vamos trabalhar dentro disso aqui, um apego ao seu povo. Porque na cabeça dele o que ele está fazendo é salvar o seu povo. Mas o custo disso é desobedecer a Deus. E o apego às coisas da terra pode nos prejudicar no propósito do céu. O apego às coisas da terra pode nos prejudicar ao propósito do céu. Deixa eu abrir um parêntese aqui, irmãos. Ame a sua família. Dê a vida por ela. Estude, trabalhe, conquiste para você dar um conforto para a mesma. Mas entenda que você está aqui na terra com um propósito. E o propósito que nós estamos aqui, Natan, não é para construir um reino. É anunciar um reino que já veio. Aleluia. Existe um propósito maior, Cássio. Até o fato de eu cuidar da minha família para a glória de Deus. Até o fato de eu estudar para conquistar um bom emprego é para a glória de Deus. Paulo escreve aos Coríntios, na primeira carta 10:31, quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Então as coisas da terra são importantes.
Mas não se apegue a elas, porque isso pode te afastar do propósito do céu. Porque tem gente que deixa de viver o propósito do céu colocando culpa nas coisas da terra. Não, querido. Nada daqui da terra pode prender você para fazer o propósito do céu. Você precisa entender que existe algo acima disso, que é o propósito, que é a missão que o Senhor estabeleceu para você. Pastor, Jonas demonstra isso e foge. Irmãos, para pensar comigo agora. Ele foge e o Senhor vai atrás dele. E isso aqui chamou a minha atenção, Cássio. Porque se Jonas não quer ir, irmãos, como é que a gente resolve esse problema aqui? O Senhor quer alcançar os ninivitas, sim ou não? Sim ou não, gente? Se Jonas não quer ir, pastor Fábio, é simples resolver o problema. Júlia falou ali, é simples. Você não quer ir, meu filho? Não tem problema não. Tem outros que eu posso levantar para ir e pregar. Só que o Senhor vai atrás de Jonas. O Senhor vai atrás de Jonas, revelando para nós algo muito lindo, Emily. Que o propósito aqui não é tão somente os ninivitas, mas também o profeta. Aleluia. Você consegue entender isso, Raquel? O propósito aqui não é tão somente os ninivitas. Porque se o propósito fosse só os ninivitas, Dani, levantava outro profeta, irmãos. Sim ou não? Mas o Senhor vai atrás de alguém que desobedeceu. O Senhor vai atrás de alguém que fugiu. Por que o Senhor vai atrás? Porque o Senhor quer tratar com o profeta. Também. Porque uma das ferramentas que Deus usa para nos tratar é enquanto Ele nos usa. Deixa eu dizer de novo isso aqui, porque isso aqui é lindo demais. Uma das ferramentas que o Senhor usa para nos tratar é enquanto Ele nos usa. Tem um louvor que é cantado por aí que diz assim, ó: deixa eu te usar para curar, porque enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Porque enquanto estamos fazendo o propósito do Senhor, é isso que Jonas não percebeu. Enquanto estamos fazendo o propósito do Senhor, o Senhor cuida da nossa casa. O Senhor cuida da nossa família. O Senhor cuida dos nossos. E detalhe, trata da gente. Já parou para perceber? Não sei se acontece com vocês, mas parece que é na área que a gente está mais ferido, o Senhor quer nos usar nessa área. Acontece isso, irmãos. Na área que estamos mais feridos, parece que é nessa área que o Senhor quer nos usar. Parece que é nessa área que Deus manda alguém para ficar perto de você e pedir conselho. Aí tu fala assim, meu Deus, se eu contar a minha história, ela chora. Mas o Senhor faz isso. Porque enquanto você fala, enquanto você deixa Deus te usar para tratar alguém que tem um problema na família, Ele está cuidando da tua. Enquanto você está falando sobre portas, sobre prosperidade, sobre cura, sobre milagre, pode ter certeza que o Senhor está fazendo por você. Porque uma das ferramentas é Ele nos usando. E tem gente que para e diz, não, eu não posso porque eu preciso ser tratado. Não, querido, vai. Porque enquanto você faz para o altar vai fazer por você. Faz, porque enquanto você é usado por Deus, Deus vai cuidar de você. O Senhor precisava tratar Jonas. E como que Deus ia tratar Jonas? Vai lá pregar. Que enquanto eu vou usar você, eu vou tratando você, sabe? E ele foge, irmãos. Compra uma passagem, entra no outro barco, vai para outra direção. Você conhece a história, deixa eu correr. Ele está lá dentro do barco, vai para a parte inferior do barco e vai dormir. Isso aqui, irmão, quando eu li isso aqui, eu fiquei muito intrigado com isso aqui. Porque, irmãos, ele está fugindo do Senhor, sim ou não?
Mas ele fugiu do Senhor, está desaparecido aos olhos dele, e ele consegue dormir, irmãos. Alguém consegue dormir dentro desse contexto aqui? Não é normal esse sono, Cássio. A Bíblia diz que ele caiu num sono profundo. Irmão, se alguém falar comigo, que quer conversar comigo no outro dia, eu já falo assim, pode ser hoje, não. Irmão, eu não consigo, irmão, dormir, irmãos. E é conversar amanhã. Se for os pastores, então, pronto. Aí é 3 dias sem dormir, pastor. Imagine o cara fugindo do Senhor. E aí está dormindo. Está dormindo porque na cabeça dele eu consegui fugir do Senhor. Aí de repente vem uma tempestade. Irmãos, eu amo as tempestades. De repente vem uma tempestade. E vento, e onda, e água para dentro do barco. E os marinheiros do barco, todo mundo doido, assustado. E Jonas lá, ó, dormindo. A galera vai acordar ele, ô dorminhoco. Acorda, clama ao seu Deus para ver se alguma coisa acontece, nós vamos morrer. Aí, não está no texto, mas eu gosto de conjecturar, irmãos. Eu imagino Jonas levantando, Emiline, saindo para a parte superior do barco e percebendo a tempestade. Não tem aquele negócio que você olha e fala assim, ih, eu já sei o que é isso. Já passou por isso? Acontece, né, pastor? Aquele negócio que aperta, que a gente olha e fala assim, eu já sei que isso aí é dedo de Deus. Sabe, irmão? Estreitou para mim. Na nossa linguagem, deu ruim. Ele olha e percebe. Está todo mundo lá maluco, tentando entender o que aconteceu. Vão lançar sorte, a sorte cai sobre quem? Imagina a sorte sendo lançada, João. Não é possível, que a sorte vai cair. A sorte vai cair sobre ele. Aí ele diz, não tem para onde correr. Deu ruim. Todo mundo olha para ele e diz, e aí, cara? Ele diz, ó, desobedeci o Senhor e é por isso que está acontecendo isso tudo. Imagina os Maria perguntando, cara, como é que você faz isso com a gente? Ele diz, vocês deixaram eu entrar. E sabe que existe uma coisa interessante aqui, Mateus, é que o barco inteiro sofre. Quem estava em desobediência, irmão? Quem estava? Jonas. Mas está todo mundo sofrendo, irmão. Se eu estivesse lá, eu ia orar e falar, Senhor, quem desobedeceu aqui? Dá uma dor de cabeça nele, não sei, um princípio de infarto, alguma coisa. Mas o barco todo perecer por causa de Mateus, não tem lógica isso aqui. Se o senhor quer chamar a atenção dele, ele vai lá, toca nele. Mas o barco todo sofreu. Porque um ambiente inteiro pode sofrer por causa de alguém que está em desobediência. Talvez a família inteira pode estar sofrendo por causa de desobediência de um. Porque nem todas as tempestades, irmãos, é o diabo. Eu vou arriscar dizer que a maioria das tempestades é o Senhor, com o propósito de chamar a nossa atenção. A tempestade aqui não foi o diabo que mandou, foi o próprio Deus. Porque crente tem uma mania de dizer, meu Deus, que prova, o diabo está furioso. Irmão, nunca vi o diabo calmo. O dia que você vê, tu fala comigo. O diabo está furioso, irmão, às vezes não é ele, às vezes é Deus chamando a sua atenção, dizendo, para! Eu preciso que você volte e se posicione de novo. A tempestade era isso. A sorte cai sobre ele, não tem para onde correr, ele dá uma solução dizendo, olha, isso aqui é lindo, Cássio, o dia que eu li isso aqui, eu chorei com isso aqui. Ele diz, ó, a solução é simples. Isso aqui só vai parar se vocês me lançarem para fora do barco. Me lança para fora do barco, que isso aqui vai parar. Aí os marinheiros do barco dizem assim, não vamos fazer isso não. Por quê? Porque se esse Deus foi capaz de mandar uma tempestade, fazer tudo isso aqui para ir atrás de você, é porque Ele te ama muito. O que Ele vai fazer com a gente se a gente te lançar para fora do barco? Eles estavam sendo usados por Deus, Júlio, para dizer para Jonas, cara, esse Deus te ama muito. Porque mesmo em desobediência, Ele está vindo atrás de você.
Mesmo com suas decisões erradas, Ele está indo atrás de você. Mesmo você fazendo o que é errado aos olhos, Ele está indo atrás de você. Ele te ama muito. Nós não vamos lançar você daqui, não. Vai que esse Deus vem atrás da gente. Mata nós porque a gente matou você. Porque, irmãos, a solução que Jonas deu foi a seguinte: me joga para fora do barco. Qual é a probabilidade de Jonas estar vivo, irmão, depois disso aqui? Alguma probabilidade ele estar vivo? Nenhuma. Ele está dizendo, me lança para fora do barco. Cássio, aqui ele está pedindo a morte. Eu não sei por que ele pede isso. Talvez ele pede isso porque ele percebeu que ele não merecia Deus. Ele desobedeceu o Senhor, ele estava em crise consigo mesmo. E ele pede a morte, porque, Raquel, para ele pedir, para ser lançado, pastor, para fora do barco, ele está pedindo para morrer. Sim ou não? Vocês concordam comigo? Ele está pedindo para morrer, Milagre. E talvez ele está pedindo a morte, dizendo, porque eu não mereço isso. O Senhor me deu uma ordem, eu desobedeci essa ordem. Eu não mereço isso. Aí os caras, não vão fazer isso não, ele diz, me lança fora, porque senão a tempestade não vai parar, eu conheço ele só vai parar. Eles pegam Jonas e lançam Jonas para o mar. E Jonas ali se despede de si mesmo. Acabou, para ele acabou o fim da linha, ele cai na água. Irmãos, e para nossa surpresa, e a gente só acredita porque está na Bíblia, Deus mandou um grande peixe e engoliu Jonas. Que o próprio Jonas pediu a morte. E um grande peixe vem e engole ele. Irmãos, e dentro daquela multidão de águas, a única probabilidade de Jonas permanecer vivo era dentro do ventre de um peixe, porque ainda existia uma porcentagem pequena de oxigênio. O Senhor coloca ele dentro do peixe, para ele conseguir respirar. Isso aqui é sério. Júlio, o Senhor coloca ele no ventre do peixe, Mateus, para ele conseguir respirar. É isso que eu preciso que você respire. Porque você pediu a morte, e quem nunca pediu? E quem nunca disse que não merecia a graça? E quem nunca, irmãos, ficou cansado da caminhada e pediu? Mas quem disse que ele ouve muito das coisas que a gente pede? Porque a gente não sabe pedir. Irmão, se o Senhor, deixa eu abrir um parênteses, se o Senhor ouvisse metade das coisas que a gente pede em oração, a gente estava muito enrolado, irmão. A gente estava muito enrolado. Ele nos ama tanto que ele disse, não é o momento. Jonas pediu a morte, ele disse, não, eu preciso que você fique vivo. Aí ele está no ventre do peixe, e eu acredito, irmãos, que os primeiros minutos dele é, morri, estou no inferno, porque desobedeci o Senhor. Mas as horas se passam e ele percebe que ele está vivo. Irmão, isso aqui é surreal. Cássio, as horas vão passando e ele percebe que ele ainda está vivo. Eu imagino Jonas perguntando para si, será que eu estou sonhando? Será que eu morri? O que está acontecendo? Porque eu ainda estou vivo. Passam-se 24 horas e ele ainda está vivo. O povo lá de fora já morreu, não viu mais. 48 horas se passaram e ele ainda está vivo. E o peixe lá, andando para lá e para cá. E ele lá dentro do peixe. Vivo. Terceiro dia, ele resolve orar. Terceiro dia, Mateus, ele resolveu orar. E ele orou ao Senhor. Quando ele terminou de orar, a oração dele está no capítulo 2, se você quiser depois ler em casa com calma, ele ora. Ele cita aquele ambiente que ele estava como um inferno. E depois que ele terminou de orar, o Senhor falou com o peixe. Depois que ele terminou de orar, o Senhor falou com o peixe. Não falou com Jonas, o Senhor falou com o peixe. O
O peixe estava melhor que Jonas, irmão. O Senhor falou com o peixe. O Senhor não respondeu a Jonas, o Senhor respondeu ao peixe. E aquele ambiente que o próprio Jonas descreve como o ambiente do inferno, virou simplesmente alvo de uma resposta de Deus. E aqui eu quero que você entenda uma coisa. Jonas esteve no barco e não orou. Agora ele está no peixe e resolveu orar. Mas o barco foi açoitado por uma tempestade. E o peixe ouviu a voz do Senhor. A pergunta básica é, qual ambiente é melhor? O barco ou o ventre de um peixe, irmãos? O barco, né? O barco, não é? Ninguém quer ficar dentro do ventre de um peixe, né? O barco, né? Melhor. O ambiente do barco é melhor. Porém, no barco ele estava em desobediência. O peixe, que era um lugar pior, ele resolveu orar. Mostrando para nós que o ambiente do peixe, que ele mesmo disse que era um ambiente do inferno, se tornou o melhor ambiente porque ele resolveu orar. Sabe o que Jonas está ensinando para nós aqui? Que a oração tem o poder de transformar o ambiente. Deixa eu dizer de novo isso aqui, irmãos. A oração tem o poder de transformar o ambiente. Não, mas o ambiente da minha casa é muito ruim. Resolve orar lá dentro. E você vai ver que as coisas vão mudar. O que é melhor, tá no barco ou no ventre do peixe? Não importa. O que importa é eu viver uma vida de oração, Cássio. Eu posso ir de barco, posso ir de peixe, não importa. O que importa é eu ir orando. A oração é o que move o ambiente. O ambiente pode até ser desfavorável, o ambiente pode até ser ruim, mas quem vive uma vida de oração, irmão, aonde ele pisa, o ambiente muda. Quem vive uma vida de oração, pastora, aonde ele chega, as coisas mudam por completo. Quem vive uma vida de oração é diferente, irmãos. José viveu uma vida de oração, aonde ele pisou, Deus abençoou. Aonde ele parou na casa de Potifar, prosperou. Ele parou na prisão, prosperou. Tudo que ele colocou a mão para fazer, prosperou. Porque não importa o ambiente que eu estou, o que importa é que eu tenho fôlego para orar. Paulo e Silas na prisão, tudo escuro, Mateus sendo açoitados, mas olharam um para o outro e disseram, e aí, tem fôlego? Vamos orar, vamos cantar, vamos adorar. E de repente, a prisão virou alvo da resposta de Deus. Deus mandou um terremoto e livrou eles naquele lugar. Olha para essa pessoa que sentou do seu lado e diga para ela a prática da oração. Não, é para falar mesmo, para fingir não, diga a prática da oração. Tem o poder de mudar o ambiente. Levante a sua mão. Levante a sua mão. Ore, queridos. Ore naquela casa onde você diz que o ambiente está pesado. E você vai perceber que aquele ambiente vai mudar. Ore naquela empresa que você diz que está tudo dando errado. E você vai perceber que o ambiente vai mudar. Ore naquela faculdade. Ore naquele ambiente. Aonde você estiver, tem fôlego, ore. Tem voz, ore. Tem pensamento, ore. Ore, você vai perceber que o ambiente vai mudar. Você está preparado para a resposta de Deus chegar? Você está preparado para a resposta de Deus chegar? Ele está esperando você orar. Irmãos, explica para mim por que Jonas ficou 3 dias lá. Rafael, tem lógica. Explica por que ele ficou 3 dias lá. Ah não, 3 é o número da trindade, irmão. O Senhor estava esperando ele orar. Irmão, Deus não obrigou Jonas a ir. Pastor, o texto é claro, Deus só falou com o peixe depois que ele orou. Talvez você está sobrevivendo nesse ambiente. Você que está nos ouvindo aí, talvez você está sobrevivendo nesse ambiente.
E a solução para você parar de sobreviver e voltar para o lugar onde você deveria estar é simples: orar. Deus quer ouvir você. Deus quer ouvir você. É oração. E ele orou. Aí o Senhor falou com o peixe. Aí o peixe vai. Eu acredito que a Bíblia diz que o peixe lançou o Jona em terra seca. Eu acredito que era uma região próxima a Nínive. E o peixe foi, Jonas lá dentro, achando que... Mas a prática da oração fez o posicionamento voltar. Fez o peixe se reposicionar para o lugar certo. Está indo de peixe, mas está indo, irmão. Porque o Senhor, a prática da oração vai te levar em alguns lugares que as pessoas não vão entender como que você chegou lá. Irmão, imagine a cena. Eu fico pensando, acho que eu sou meio doido. Imagine a cena do peixe lançando Jonas em terra seca, pastor Fábio. E alguém vendo. Irmão, se alguém viu, ia ser uma noia muito doida. Imagine alguém vendo Jonas, dizendo: ih, cara, seja bem-vindo. Rapaz, percebi que você chegou aqui, mas não estou vendo barco. Você veio de quê? Só para saber, sim. Irmão, vai explicar. Imagina o João dizendo: eu vim de peixe. Alguém vai dizer: pode internar, leva. Irmão, como é que explica que você chegou de peixe? Explica um negócio desse? Não explica. Mas escute essa palavra profética, pelo amor de Deus. A prática da oração vai te levar a lugares que as pessoas não vão entender como que você chegou lá. E alguém vai perguntar para você: mas como? Você vai dizer: não tem explicação, foi ele. Mas como que foi curado? Não tem explicação, foi ele. Mas como que você chegou até aqui? Não tem explicação, foi ele. Como que você conseguiu entrar nessa faculdade? Como que você conseguiu esse parente seu que vivia na... Como? Não tem explicação. Quando é Deus, pega essa senha aqui, ó. Quando é Deus, não se explica. Quando a gente consegue explicar, Deus capacitou você para fazer. Mas quando é Deus, irmão, não tem como explicar. Você crê nisso? A prática da oração vai te levar nesse lugar. Que o ambiente do mundo diz que é improvável você chegar, mas você vai chegar para a glória de Deus. Eu vou profetizar de novo para você. Você vai chegar para a glória de Deus. Você vai pisar nesse ambiente, nessa terra que Deus te prometeu. Mas você precisa ter a prática da oração. Aí ele chega em terra, isso aqui, irmão, é aqui que eu queria chegar e a gente encerra agora. Irmão, isso aqui é coisa de doido. Ele para em terra, meio norteado com o que está acontecendo, aí vem Deus, Isaac. E a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda. Irmão, se eu tô aqui vendo alguém narrar essa história, eu ia falar assim: ih, agora deu ruim. O Senhor veio falar com ele. Se eu estou no lugar de Jonas, eu ia falar assim: ih, agora vem. Desobedeci, fugi, passei tudo isso, agora o Senhor vai vir e vai, ó. Irmão, como se nada tivesse acontecido. O Senhor repete, Rafael, o Senhor repete as palavras para Jonas. Como se nada tivesse acontecido, o Senhor diz: levanta-te e vai a Nínive. Vou ser sincero para você que talvez o tom pode ter mudado. O primeiro foi levanta-te, vai. O segundo foi levanta. Mas pastor Fábio, o Senhor repete. Daniel, isso aqui é coisa de doido. O Senhor não corrige ele, não briga com ele, não. O Senhor diz: levanta e vai a Nínive. O Senhor obrigou ele aí, irmãos? O Senhor deu a segunda ordem. E esse segundo aqui, irmãos, me faz pensar o seguinte: o Senhor está dando uma segunda chance. O Senhor está nos dando uma segunda chance. Do seu jeito não deu certo. E aí, vamos do meu jeito? Eu não estou aqui para te julgar.
Eu não estou aqui para te apontar. Isso aqui é graça demais, irmãos. Isso aqui é graça demais, irmão. Isso aqui é amor demais. Isso mexe comigo demais, irmão. Porque isso aqui é amor demais. Jonas decidiu desobedecer. Jonas decidiu fugir. O Senhor chega para ele e diz: levanta e vai a Nínive. Isso aqui é amor demais, irmão. O Senhor está dizendo: eu estou te dando uma segunda chance. Porque talvez você tomou decisões precipitadas. Talvez você disse que ia do meu jeito e foi do seu. Porque a gente faz isso, irmão. A gente diz: Senhor, toma a minha vida em suas mãos. Primeira decisão que aparece, a gente nem consulta a Deus. Eu fico imaginando Deus olhar e dizer assim: mas você não falou que era que eu era para controlar? Não estou entendendo. Mas, irmão, isso aqui é amor demais. Porque talvez a gente tomou decisões erradas. Talvez tem gente que está fugindo do chamado de Deus, irmão. E, irmão, não sei o critério que Deus usa, mas Deus chama as pessoas meio esquisitas mesmo. Deus olhou para Moisés, irmão. Moisés era pesado de língua, era gago. Se eu estou no céu, eu ia falar assim: Senhor, o Senhor olhou para um gago e mandou ele ser boca do Senhor para Faraó. Você vai entender um negócio desse, irmão. E o próprio Moisés disse: Senhor, mas eu sou pesado de língua. Então eu falo assim, aí Deus olhou para ele e falou assim: mas quem criou a boca do homem, Moisés? Porque Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Mas a gente às vezes foge do chamado mesmo. A gente diz: eu não, em nome de Jesus, eu não. A síndrome de Moisés rege a nossa vida, irmão. Leva meu irmão sabe falar melhor do que eu, meu irmão. Mas talvez você não entendeu, Cássio, que no reino de Deus não é quem é melhor, é quem Deus levantou. Você acha que eu sei que não tem gente melhor do que eu, gente? Infinito, milhões de pessoas. Você acha que tem gente que não é melhor do que você? Mas Deus escolheu você. E se Deus escolheu você, é você que vai. Se Deus separou você, é você que vai pisar naquele lugar. E o Senhor hoje te trouxe aqui para te dar essa segunda ordem. Dizendo: eu te trouxe aqui hoje para você viver o meu propósito na sua vida. Eu te trouxe aqui essa noite para você entender a minha vontade para você e viver ela. Esqueceu o que você sabe, esqueceu os seus achismos e viveu o que eu tenho para você. Fica de pé comigo aí. Fecha os teus olhos aí agora. Vamos falar com Deus um pouco agora. Isso. Porque o Senhor hoje está te dando uma ordem. Eu queria que você, de olhos fechados, lembrasse aí da ordem que o Senhor te deu. Lembra aí agora, lembra. Você consegue lembrar da ordem que o Senhor te deu? Você consegue lembrar aí daquele dia que o Senhor falou com você: eu te chamei, eu te escolhi. E talvez com você o Senhor foi até específico, dizendo: eu te chamei para isso. Porque aqui essa noite tem pregadores da palavra, tem levitas, tem pastores. Tem profetas, tem mestres. E o Senhor te faz lembrar o que Ele te disse. Porque Ele hoje repete para você: levanta-te para viver o que eu escolhi para você. Oh Espírito Santo, a presença dEle é real aqui. É uma boa noite para você fazer uma aliança com Deus aí agora.
É uma boa noite para você fazer uma aliança com o Senhor aí agora. É agora. Porque Ele está dizendo, levanta e vai. Já era para você estar pregando a minha palavra. Já era para você estar ganhando muitas almas. Já era para você estar vivendo o que eu preparei para você, assim diz o Senhor. Mas não tem problema. Hoje não é um dedo apontado para você. Hoje é a graça dEle que te alcança e te dá uma segunda chance. Levanta! Ore, ore, ore. Declare isso, irmãos. Gastarei minha vida aos seus pés. Isso. Declare isso. Eu não vou parar. Gastarei minha vida aos seus pés. Isso. Diga. Eu tenho fogo cerrado em meu peito. É esse fogo que está queimando essa noite. É esse fogo que está queimando essa noite. Está dizendo para você: vamos viver o propósito. Vamos viver a promessa. É esse fogo que não me dá descanso. Abra o seu coração. Eu não tenho descanso. E deixa. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Isso. Deixa queimar. O Senhor te renova. O Senhor te enche. O Senhor te renova. O Senhor te enche. O Senhor te renova. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Aleluia. Deixa Ele te renovar aí. Deixa Ele te tocar aí agora. Deixa Ele te entregar de novo as ferramentas que você enterrou. Outra vez. De novo. Ele fala contigo. Ele fala contigo. Levantamos o teu nome. Fala contigo. Levantamos o teu nome. Alto, mais alto. Isso. Alto, Abra o seu coração mais alto. e seja cheio do Espírito Santo. Seja renovado pelo Espírito Santo. Seja renovado agora. Alto, mais alto. Alto, mais alto. Sim. Levantamos o teu nome. Levantamos o teu nome. Tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho é teu. Pra sempre. Oh, Espírito Santo. Tudo que eu tenho é teu. Isso. Tudo que eu tenho é teu. Pra sempre, sempre. Eu tenho fogo, eu tenho fogo cerrado em meu peito, Que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. ouça o chamado e se entregue a Ele. Tenho fogo cerrado em meu peito. Que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo, cante isso ao Senhor. Eu tenho fogo cerrado em meu peito.